Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos sociais aí das doenças bucais, tá? E as iniquidades sociais. Tá? Então é importante a gente ter aí um conhecimento, né? Sobre o que, o que influencia na realidade as doenças bucais, né? E essas fragilidades sociais associadas, tá? Então não dá para a gente falar sobre o assunto sem a gente relembrar um pouquinho da questão da epidemiologia, né? A epidemiologia e a saúde bucal. Então, ela embasa aí todas as decisões que a gente vai tomar em saúde bucal. Então, ela vai orientar a implantação dos protocolos, a questão das divisões em linhas de cuidado para as pessoas, para as famílias, para os grupos populacionais, né? E, obviamente, tudo isso é feito com as informações, com os dados que a gente obtém aí dos atendimentos, né? Dos estudos que são realizados com as pessoas, com as populações, né? Dentro do atendimento público que a gente tem, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho essa diferença, né, da epidemiologia bucal e da epidemiologia geral, né? Então na epidemiologia geral, obviamente, a gente está estudando todos os processos de saúde e doença, tá? Então o indivíduo como um todo. A epidemiologia bucal a gente estuda a boca, mas assim, obviamente a gente tem que ter essa relação, essa inter-relação com outras doenças, outros aspectos que a gente pode abordar, tá? E a gente tem alguns índices para fazer essas avaliações. Então a gente tem aí o CPOD, tá, que é um índice adotado a nível internacional, né, estabelecido aí pela Organização Mundial de Saúde também. A gente utiliza aqui no Brasil, existem vários outros índices para medir cárie dentária, tá? Mas esse é um índice que a gente utiliza. Então a gente vai verificar os dentes cariados, os perdidos obturados, tá? E o D é o dente, tá? Então é um índice que a gente faz para a população, então a partir aí dos 12, 13 anos de idade, tá? 13 anos é a idade padrão aí para a gente fazer esse tipo de abordagem, a gente começa a fazer essas avaliações. Então a gente tem alguns relatórios, se alguém tiver curiosidade, a gente tem o SB Brasil, tá? Ele pode ser consultado, então a gente tem vários anos, várias formas de comparar esses dados aí da evolução da cárie dentária no Brasil. Então a gente consegue verificar por regiões, por áreas. Então olha, a saúde bucal no Sudeste, o índice de cárie é tal, na região Norte é de outra forma. Então a gente tem uma discrepância muito grande no Brasil. Tá? Mas a gente tem um problema relacionado à epidemiologia, que é a grande ênfase aí nessas abordagens comportamentais individuais. Tá? E aí isso acabou restringindo um pouquinho essa questão do campo da epidemiologia. Tá? Então a epidemiologia é baseada nos dados, naquilo que a gente realmente observa, né, nos sistemas de informação que a gente tem na rede de atendimento pública. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, tá? Então é um dos vários infográficos que a gente tem, tá? Esse aqui é um adaptado de Fairchild, tá? Onde a gente tem alguns determinantes sociais influenciando, tá? Então a gente tem essa relação, obviamente, da cárie, né, do dente, o biofilme, a composição da saliva, a secreção salivar, tá? Então o volume salivar que a gente tem também, se tem presença de flúor ou não, se tem a dieta, tá? Mas isso aí está envolto numa camada muito maior, tá? Que é toda essa camada social. Então o comportamento dessas pessoas, o grau de educação, a classe social, a própria atitude da pessoa vai estar influenciando. Então a gente fala, classe social. Não, às vezes não necessariamente a pessoa pode ter aquela alteração por conta dela ser de uma classe social ou outra, mas a gente vê uma predominância, né? Então quando a gente pega uma classe mais pobre, realmente a gente vê uma predominância dos problemas orais nessa classe. Ela acontece por vários motivos, tá? Então não necessariamente porque ela não tem a informação. Então a gente tem, obviamente, exceções, a gente não pode generalizar, mas é uma observação que a gente faz de modo geral. Tá? Então a gente pega às vezes indivíduos que têm uma classe social melhor, que têm um nível de educação boa, e você vai observar os filhos, né? Eles têm várias cáries, têm vários problemas, mas é dente de leite e tal. Então tem muito a ver com a atitude, com o comportamento, né? Como aquela pessoa cresceu, quais são os valores daquela pessoa. Mas a gente percebe que o ambiente onde ela vive, tá? O ambiente social e tudo que nos cerca é muito importante aí, quando a gente vai falar de cárie dentária, por exemplo, não só de cárie dentária, de qualquer outra doença, tá? Aqui eu poderia ter colocado um infográfico sobre a doença periodontal, né? Sobre câncer de boca e outras doenças, outras patologias que a gente pode ter a nível oral. Então a gente vai avaliar aí as desigualdades sociais, tá? E quando a gente verifica, a gente tem também em países desenvolvidos essas alterações, e a gente não consegue às vezes fazer uma comparação
Então a gente não consegue comparar um país com outro, ou um que é mais desenvolvido, ou um que é menos. A gente não tem, às vezes, um dado específico sobre a população mediana, então uma renda média. A gente tem, olha, o cara é pobre, ele tem uma condição ruim. O cara é rico, ele tem uma condição boa. Tá? E aquelas pessoas que estão numa classe mediana, de repente a gente não tem uma avaliação apropriada dessas pessoas. Tá? Então já vão se fazendo as generalizações. Então a gente tem uma ausência aí, né, de dados aí relacionados à tendência epidemiológica. Né? A gente não consegue comparar essa situação justamente porque a gente não tem uma padronização dessas informações entre países, entre regiões, né? E o estudo ele não é totalmente abrangente, então fica uma tendência realmente de generalização quando a gente fala da situação de classes sociais. E quando a gente fala da pessoa de baixa renda, então, a gente tem uma ausência desses estudos analíticos, né, a pesquisa demonstrativa em si, né, a gente não tem um delineamento muito claro das inter-relações entre vários fatores determinantes. Então, o que está provocando de fato isso nessa população, né? O pessoal dá muita confiança para fatores individuais, não dá ênfase para a saúde bucal de fato da minoria, a explicação também para que isso ocorra ela é um pouco obscura. A gente tem um atendimento, né, um entendimento também diferenciado em relação às privações socioeconômicas, ausência de abordagem histórica crítica. Então, por que isso aconteceu? Por que isso evoluiu dessa forma? Né, ausência de base teórica e também consistente na literatura. Então, já é uma coisa que ficou meio que previamente estabelecida. E os estudos, às vezes, eles não levam num grau de confiança tão grande quando a gente vai avaliar a mesma pessoa de baixa renda. Então, a gente fica nos dados que são informados, a gente fica dentro desse Brasil, mas será que foi formado corretamente? Será que foi avaliado corretamente? Né? Como que é o grau de atendimento? Como que é a rede de abrangência do atendimento público que a gente tem para essa população? Eles têm acesso, não têm acesso? Né? De fato a questão financeira, então ele não compra o dentifrício, ele não compra uma escova de dente porque ele tem um problema financeiro muito grave e ele não consegue de fato comprar esse produto, ou ele não faz isso porque ele não tem esse conhecimento cultural, ou ele tem uma desvalorização sobre a própria dentição, prioridades, tá? Por exemplo, eu atendo, não generalizando, tá, pessoal, mas eu atendo o setor de emergência e a gente vê muitas pessoas que ostentam várias coisas, então elas trazem objetos que são caros, elas estão com o iPhone na mão, né, elas têm várias, né, você observa e fala, poxa, mas ele valoriza tanto várias coisas e tem uma boca tão complexa, né, com tantos problemas, olha, tem que fazer um canal, não vou fazer, eu quero fazer uma extração, então ele não tem, ele não liga na realidade para a própria dentição e ele só trata, ele não gasta dinheiro com isso, ele não aplica, ele não considera isso como um bem para ele, mas ele compra o seu iPhone, a gente vê, às vezes vem com joia, tem tatuagens, roupas de marca, bolsas de marca, tá? E a dentição naquela situação absurda, tá? Então a gente tem vários outros problemas que a gente precisaria avaliar aí para realmente a gente generalizar, né, em relação à pessoa ser de baixa renda e ter um problema ou não, tá? Então, em relação às desigualdades ou iniquidades, tá? Então, quando a gente utiliza o termo iniquidade, a gente está falando basicamente da desigualdade, tá? Então, nos estudos existe muita culpabilização do indivíduo. Então, em vez de a gente jogar nesse contexto maior, nesse contexto social, de privação, às vezes de acesso ao recurso, né, ou da falta de capital para aplicação, ou mesmo da falta de informação, porque às vezes é uma falta de informação sobre o próprio cuidado, como deve ser feito, como deve ser, uma escovação deve ser realizada, quantas vezes ao dia, que tipo de pasta utilizar, tá? Então isso acaba promovendo uma série de alterações. Então aquele indivíduo que frequentou uma escola particular, que tinha alguém que fazia a escovação na escola, que falava alguma coisa, que tinha palestras, então às vezes mesmo não tendo a consulta com um dentista aí, ele já teve o acesso à informação. Ao passo que aquele indivíduo de uma escola carente, não estou falando que tem faculdades, porque às vezes a gente faz uma analogia com a situação aqui de Ourinhos, onde a gente tem uma faculdade, a gente vai para a escola, a gente faz os nossos estágios, a gente orienta as crianças, mas não é todo lugar que tem alguém que faz isso ou que se importa com isso, tá? Então isso aí representa uma diferença muito grande naquele grupo populacional, tá?
E a gente tem esses estudos também que os resultados aí, eles apontam apenas para a compreensão parcial desses determinantes da situação bucal, né, desses grupos mais pobres. Então eles jogam, olha, o fator dinheiro, não tem acesso à rede de atendimento e é por isso que ele tem uma saúde bucal deficitária, tá? Então acaba generalizando. E a gente não tem muito esses estudos sociais também baseados no contexto histórico. Então como que isso evoluiu? Quando isso começou? Por que esse grupo populacional ou essa região tem essa qualidade odontológica acontecendo? Por que é pior aqui? Por que é melhor ali? Como que foi a evolução da odontologia? Então, se eu pegar, por exemplo, uma cidade que tem 3, 4 faculdades de odontologia, eu consigo associar historicamente uma evolução na qualidade oral das pessoas pelo melhor atendimento, pelos estágios, isso que vocês fazem aqui, provavelmente. E quando eu pego um município onde isso não acontece, provavelmente eu não vou ter essa situação acontecendo e a história, o contexto ali vai ser completamente diferente. E isso também baseando nessa questão dos estudos isolados, tá, com abordagens isoladas e seccionais, também influenciam. Então, obviamente, uma região como essa não pode ser comparada com uma cidade com o mesmo quantitativo de população, onde eu não tenho curso de odontologia, onde eu não tenho estágios, né, onde nada acontece para melhoria. Não tenho políticas voltadas para essa melhoria. Então, de repente, uma política pública voltada para a área odontológica, uma reestruturação de serviços, cause uma modificação a longo prazo, principalmente, mas de médio a longo prazo, na qualidade da higiene oral daquela população. E aí eu consigo avaliar uma determinada região, mas eu não posso fazer isso num contexto mais abrangente. E se a gente pegar só o exemplo do Brasil, né, que tem essas dimensões continentais, fica muito difícil a gente sistematizar e falar como é a saúde bucal no Brasil. A gente tem a saúde bucal em São Paulo, a gente tem as regiões do interior, as regiões de capital. E aí se você pensar no norte, então na Amazônia, pensar em outros lugares, a coisa fica muito mais complexa e é muito mais difícil a gente medir essa iniquidade, medir essa desigualdade, né, estabelecer o que de fato está acontecendo naquela região. Tá? Então a gente precisa responder aí ainda, né, essa questão das estratégias para a gente poder promover aí um resultado em saúde bucal melhor nas comunidades mais pobres. Tá? Então essas pesquisas de fato elas são negligenciadas, né? E como a gente tem, se a gente considerar a América Latina, né, ou mesmo o Brasil, como eu havia falado para vocês, a gente tem uma diversidade muito grande. Tá? E o que vai interferir na saúde bucal? Tudo. Então a condição sanitária que não esteja em acordo, né? A questão da distância dessas medidas públicas, da distância ao acesso de saúde pública, né, vai interferir de uma forma muito grande na saúde dessas populações. Então, se eu pego uma classe que tem condições financeiras, que pode ir no melhor dentista que existe, pode ir no melhor médico que existe, no melhor hospital, tá? É difícil realmente eu comparar com aquela pessoa que não tem acesso. Ela sabe que ela tem o problema às vezes, mas ela não consegue fazer um exame, ela não consegue fazer uma consulta, ela não consegue passar pelo dentista, ela não consegue ter o seu tratamento concluído no dentista. Às vezes ela vai na rede pública, ela tem acesso, mas a cadeira está quebrada, no outro mês o profissional tinha de férias, no outro mês o profissional foi transferido, agora entrou outro, ele começa o atendimento de outros e aquele tratamento nunca finaliza. Então muita coisa está associada, né, ao sucesso desse tratamento dessa pessoa, tá? Bom, pessoal, outra coisa importante é o acesso ao dentista, tá? Então a gente tem ainda no Brasil, né, na região, uma baixa cobertura do SUS. Isso tem que ser melhorado. A gente tem um programa de financiamento Previne Brasil, vocês vão aprender mais para frente em saúde coletiva. E ele é importante porque agora a gente tem alguns indicadores que são voltados para as equipes de saúde bucal. Então isso promoveu um aumento, obviamente, de contratação, de carga horária de dentista, uma organização maior do serviço de odontologia. Então isso vai interferir, vai, né, melhorar um pouquinho a cobertura, mas provavelmente vai continuar deficitária, como é em todas as outras áreas, não só na odontologia. Tá? Então é importante a gente ter esse acesso ao cirurgião dentista. Outro problema é a desorganização dos serviços. Tá? Então às vezes você tem unidades que organizam filas, né? E a hora que você vai verificar, você está atendendo pessoas que entraram numa fila de atendimento odontológico há 2, 3 anos atrás. E você tem uma pessoa com demanda que você poderia resolver o problema dela, né? Evitar que ela tivesse um comprometimento maior, às vezes a perda dentária. Né? Então, se você fizesse uma restauração naquele momento, aquilo não evoluiria para uma endodontia, para uma exodontia. Tá? A gente conseguiria
manter a dentição, mas você não vai conseguir atendê-lo, porque existe uma fila e você tem que chamar esse paciente de 2, 3 anos atrás. Tá? Então isso é muito complicado. Às vezes equipamento odontológico, troca de profissionais entre unidades, né? Isso vai desestruturando, vai desorganizando de fato o serviço e fica difícil o atendimento à população. Tá? Outro problema é essa coordenação entre os níveis de atendimento odontológico. Então, às vezes a pessoa, se a gente pensar na sistemática do SUS, a gente precisa ter um atendimento integral, então a gente precisa encaminhar essa pessoa às vezes para uma cirurgia oral menor, para um tratamento endodôntico, para a confecção de uma prótese, né? Então vou mandar para o centro de especialidades odontológicas, né? Eu vou mandar às vezes para algum hospital de referência, se for alguma cirurgia, algum problema mais severo que ele tem que fazer, ou um serviço de referência em câncer bucal, por exemplo, tá? Mas eu não tenho uma coordenação, uma quantidade de vagas suficiente para a demanda que eu tenho na minha unidade. Aí forma-se uma fila, e aquele problema evolui e acaba gerando algo muito maior no futuro, né, e eu não consigo cumprir. Então tem que ter uma coordenação sistematizada e adequada entre os níveis de atendimento. Tá? Então a demanda reprimida, eu já tinha falado para vocês da desorganização dos serviços, tá? A demanda reprimida, então um quantitativo muito grande de pessoas a serem atendidas ainda, então poucos profissionais, muitos pacientes. Tá? Eu não consigo atender todo mundo, então realmente isso aí é outro problema muito grande de acesso. E por fim, a baixa resolutividade. Tá? Então, assim, os tratamentos acabam não sendo tão eficazes. Então, como existe um padrão de informação e a gente tem um padrão cultural e social que tem que ser considerado, às vezes a gente não consegue resolver aquela demanda. Ou quando eu estou fazendo uma restauração, comecei a fazer um tratamento, quando eu chego no final, que seria o final, aquela primeira restauração que eu fiz já está com infiltração, porque o paciente não tomou nenhuma das atitudes que eu havia solicitado. Ele não tem uma higiene oral, não melhorou a sua higiene oral, não fez aquilo que foi solicitado e a gente não consegue resolver. E a gente tem a baixa resolutividade envolvendo o próprio profissional. Então a gente tem profissionais, passei na prefeitura, passei no serviço público, vou fazer o mínimo. Tá? E acaba por não fazer tratamentos às vezes mais complexos, às vezes uma exodontia, coisas mais difíceis, ele acaba delegando, ele acaba não fazendo porque ele não quer se envolver. Então, tô com a vida ganha, não vou desenvolver isso, tá? Então a gente tem muitos e muitos problemas a serem resolvidos aí a nível de acessibilidade ao cirurgião dentista aí, ao serviço odontológico. Bom, a melhoria da saúde bucal das pessoas, então, ela depende da qualidade das políticas públicas saudáveis implementadas em contextos, tá? Maiores, aí, relativos a grandes conjuntos populacionais. Então, obviamente, a saúde bucal então, das pessoas ela está diretamente envolvida com as políticas públicas que a gente desenvolve. Tá? Então, por meio dessas políticas, por meio desses projetos, né, a gente consegue atingir mais ou menos pessoas. E é isso que vai, a longo prazo, promover a melhoria de saúde bucal das pessoas. Tá? Então, considerar os grupos onde elas acontecem, por que elas acontecem, e direcionar o atendimento odontológico para as pessoas que mais necessitam é fundamental. Tá? Então, para isso a gente tem essas políticas públicas, né, que a gente discute, vocês vão discutir em várias outras disciplinas, que são tão importantes aí, pensando realmente a médio e longo prazo aí na melhoria da condição de saúde bucal da população brasileira. Tá? Aqui tem algumas referências, tá? Para quem tiver um pouquinho de curiosidade interessante aí tá consultando. E é isso, pessoal. Espero que fiquem aí todos bem e até a próxima.